Amém, amado. Jesus Cristo é o nosso Senhor, amém? Começar o desfrute hoje, irmão, lhe encorajando, amém? Progresso espiritual, amém? Irmãos, nós cristãos precisamos progredir espiritualmente, caso contrário vamos ficar como meninos, agitados de um lado para o outro, levado por todo o vento de redor, né? E por ventos de doutrina de homens, artimanha de homens. Então precisamos ter uma intimidade com Deus. Então Deus, ele criou o homem e tem um propósito, né? Vir habitar dentro do homem e através desse homem ele alcançar todo mundo. Jesus é o Senhor. Então eu queria tocar hoje um ponto crucial com os irmãos e algo que nós cristãos precisamos ter conhecimento. Irmãos, todo aquele que foi salvo, ele precisa entender que nele há 3 vidas, e a Bíblia mostra claramente e fala de cada uma dessas vidas, amém? Eu queria tocar para os irmãos e vamos falar aqui a natureza e a condição das 3 vidas, de onde elas se originaram e aonde essas vidas entrou em cada um dos homens. Então, para a base, você pode abrir sua Bíblia aí em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, e também Gênesis capítulo 1, versículo 31. Ele mostra que Deus criou o homem perfeito, o homem era bom, não tinha problema nenhum com o homem, amém? Pode ler lá em Gênesis, mas em Eclesiastes também fala que o homem, ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7, 29. Então, a vida humana entrou no homem ali quando ele foi criado. Depois, em Gênesis capítulo 2, 7, mostra como foi feita essa criação. Não é isso, irmãos? Então, a vida humana, ela está em nós. Primeira vida, vida humana. Mas tem uma outra vida que entrou no homem. Quando essa vida entrou? Com a queda do homem, lá em Adão. Essa vida chama pecado, ou vida da alma, ou vida de Satanás, que é uma coisa só. Satanás, ele, como o pecado, ele habita hoje na carne do homem. Todo cristão salvo, ele tem o pecado na carne dele. Mas na frente você vai entender isso melhor, amém? Jesus é o Senhor. Mas o homem também tem a vida, amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, a vida Zoé. Que vida é essa? É a vida de Deus. A vida que entrou no homem quando ele creu. No dia que você creu e aceitou Jesus, você recebeu a vida de Deus, o Espírito que dá vida. Romanos 8, ele agora está dentro do seu Espírito. Aí agora você precisa usar e saber como trabalhar cada uma dessas vidas, amém? Senhor Jesus. E um outro detalhe, irmãos, todos nós precisamos conhecer que temos, além de 3 vidas, tem 4 leis hoje em jogo, né? E precisamos conhecer as 4 leis. Por exemplo, 3 leis estão dentro do homem, e uma está fora. Senhor Jesus. Então, por isso, meu irmão, que é importante essas 4 leis agora, termos clareza disso. Por exemplo, a lei de Deus, aquela lei dada por intermédio de Moisés, está fora de nós, foi usada no Velho Testamento. Mas também temos o que? A lei do bem, que está onde? Na nossa mente. Senhor Jesus. Tem a lei de que agora? A lei do pecado, que está nos nossos membros. E temos a lei da vida, espírito e vida, que está onde? No nosso espírito. Então, 3 leis está situada em uma de cada vidas que temos. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Na carne, né, temos a lei do pecado, amém? Senhor Jesus. Na nossa mente, que representa a alma, Senhor, temos a lei do bem. Paulo diz que ele queria fazer o bem, mas não poderia, Senhor, porque tem alguém por trás, que é Satanás, guerreando contra. Senhor Jesus. E temos a lei do Espírito e da vida, que está no nosso Espírito. Por isso que Jesus, ele fala lá em João 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a vida, essa vida Zoé, a vida de Deus que está no nosso espírito, ela precisa crescer, ela precisa desenvolver. Não é isso que João Batista fala lá em João 3,3? É preciso que eu diminua e que ele, Jesus, cresça. Aonde? Dentro de nós.
Preciso que eu diminua e que ele cresça. Então precisamos diminuir. Por isso que Jesus fala lá em Lucas, né, capítulo 22, a partir do 24 ali, que quem quiser ser o maior hoje, quem quiser ser o maior no reino, seja aquele que serve hoje. Tem que ser o menor. Senhor Jesus, temos que servir. Por isso que a palavra, né, irmãos, presbítero vem do diaconia, que quer dizer serviço. São aqueles que servem a igreja, pastoreia. 1 Pedro 5, né, a partir de 1 ali você vai ver qual é a função de um bispo. Que bispo representa o quê? A função, e presbítero se refere à pessoa. Qual é a função que um presbítero tem? É o episcopado, que é o quê? Pastorear o rebanho de Deus. 1 Pedro 5, pode conferir. Irmãos, leiam a Bíblia, procure conhecer a palavra de Deus. Não creia naquilo que alguém te falou. Pegue a palavra, invoque o nome Senhor Jesus, que ele vai te revelar. E também Atos 20, a partir do 28 ali, Paulo mostra que a função dos presbíteros é pastorear e cuidar da igreja de Deus, que ele próprio comprou com o seu sangue. Então é isso, irmãos, que precisamos crescer, sair do estágio de infantilidade espiritual e chegar num estágio de quê? De maturidade espiritual, que é progredir espiritualmente. Então, irmãos, sabemos agora que você tem 3 vidas. Todo homem salvo, ele tem 3 vidas que há nele. Amém? A vida humana, amém? Vamos recapitular? Gênesis 1, 31, Eclesiásticos 7, 29. A vida humana, essa vida está em nós, mas temos uma segunda vida, a vida psique, né? Que é a vida da alma, que Paulo chama lá em Romanos 7, 8, de pecado, que habita em nós. Tanto é que lá em Romanos 7, a partir do 17, diz que o pecado habita em nós, ou seja, algo morto, algo parado, algo inamovível não habita. O verbo habitar é aplicado para coisas vivas. Então, quando fala que o pecado habita, está se referindo a algo vivo, a vida de Satanás que habita na nossa carne. Por isso que a Bíblia diz que nossa carne não há bem nenhum, não habita bem nenhum nela, Senhor Jesus. Mas graças a Deus, no dia que você creu, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, aí a vida de Deus agora entrou para dentro de nós e habita onde? No nosso espírito. Por isso Jesus fala que ele busca o quê? Os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Porque a nossa alma para nada aproveita ainda. Serviço na alma Deus não aceita, porque a nossa alma ainda não está salva. Aonde está isso? 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. E lá em Mateus 16, 25, Jesus fala, né? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, salvá-la. A vida da alma, essa palavra no original é vida da alma, é essa outra vida que eu estou te falando. Essa vida que hoje guerreia dentro de nós, ela precisa perder, precisa ser negada. Gálatas 5,17, quando Paulo fala ali que a carne, ela guerreia contra o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo. Nossa carne não vai guerrear com o Espírito, é quem habita na nossa carne. Então, irmãos, precisamos entender, por isso que tudo isso, vaidade, concupiscência, paixões, lascívia, né, inveja, briga, contenda, tudo isso vem de quem? De quem habita na nossa carne. Senhor Jesus, aí, irmãos, precisamos ter clareza para estar falando de algo tão importante, que o povo de Deus, eles precisam crescer espiritualmente e conhecer isso, irmãos. Por isso que nosso corpo ainda não foi salvo ainda. Nosso corpo, ele vai ser transfigurado na vinda de Jesus. É a última parte que vai ser salva. E a nossa alma, ela precisa ser salva hoje, dia a dia. Amém? Lucas 9, 23. Então precisamos conhecer que o homem, ele é tripartido, ele tem 3 partes. Você tem um corpo, concorda comigo? Cabeça, tronco e membros, não é isso? Você tem uma alma, que representa o quê? A sua mente, vontade e emoção. Mas você tem um espírito também, e o seu espírito, ele representa o quê? A consciência, a intuição e a comunhão. São essas 3 partes aí que Deus quer usar. Deus, ele não vai usar a sua alma, porque na sua alma Satanás tem acesso.
na sua vontade, nas suas opiniões, nas suas coisas. Aí você tem que pegar tudo isso em oração e colocar debaixo da autoridade de quê? Do Espírito. Por isso que nós invocamos Senhor Jesus. Quando você invoca, a primeira coisa que acontece, os inimigos batem em retirada. Salmo 56, 9. Por que eles batem em retirada? Porque perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. E aí Jeremias 33, 13, ele fala que quando nós invocamos o nome do Senhor, ele nos revela coisas grandes e ocultas que não sabe. Por isso Satanás, ele sabe quem conhece a verdade. E ele está perseguindo quem hoje? Ele está perseguindo aqueles que invocam o nome do Senhor. Então basta você começar a invocar o nome do Senhor, você é perseguido. Saulo, por exemplo, antes de se converter, ele perseguia quem? A igreja? Não. Ele perseguia os que invocavam o nome do Senhor. Confira na sua Bíblia aí, amém? Atos capítulo 9, versículo 14, e depois Atos capítulo 9 e o versículo 21. Amém? E na versão da Bíblia corrigida, o próprio Saulo ali, ele chamou a igreja de seita. Atos 9, 1. Se você tem uma versão de Bíblia corrigida, você pode conferir isso lá. Ele chamou a igreja em Atos 9, 2 de seita. Então isso é muito normal. Quando você começa a invocar o nome do Senhor, muitos vão te chamar de seita, tal, mas não se preocupe não. O próprio Saulo, que chamou a igreja de seita, lá em Atos 24, 14, ele falou: aquele que outrora chamávamos de seita, eu agora estou servindo. Ele se referia à igreja. Ele saiu da religião, saiu da lei e passou a servir na igreja. Confira na sua Bíblia, Atos 9, 2, depois Atos 24, 14, o próprio Saulo falando isso. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, precisamos amar, precisamos expressar esse amor e precisamos de fato conhecer a verdade, porque quando conhecemos a verdade, aí a verdade te liberta. Quem te liberta é o que? É você conhecer. Amém? Então eu queria agradecer, e você agora sabe que há 3 vidas e que você precisa conhecer cada uma delas, aonde está localizada, e foi falado para você. Uma está localizada aonde? Aonde? Romanos, capítulo 7 e capítulo 8. Aí você vai ver a descrição dessas 3 vidas, amém? Uma é a vida humana, a outra é a vida psique e a outra é a vida zoé. Um habita na nossa carne, amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, a outra na nossa alma e a outra no nosso espírito. É importante você conhecer, não fale o que alguém lhe falou, conheça, fale de algo que você conhece. Queria lhe agradecer a sua atenção e falar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E leia Romanos, o capítulo 7 e 8 inteiro, que você vai conhecer sobre essas 3 vidas. Obrigado.